O Brasil entrou oficialmente em modo quebradeira. A dívida subiu para o maior nível em 5 anos, mesmo sem pandemia. Entenda que se o déficit fiscal aumenta, o governo ele precisa tomar mais dinheiro emprestado. Mas para conseguir financiar esse déficit, o governo emite mais títulos públicos. Mas quando o mercado percebe um risco fiscal maior, como está percebendo agora, o mercado passa a exigir taxas mais altas, como o que estamos vendo aí, IPCA mais 8%. Gente, a situação fiscal atual do Brasil com certeza levará ao aumento de impostos, à desvalorização da moeda ou até mesmo um cenário de dominância fiscal, que é quando o Banco Central simplesmente não consegue mais controlar a inflação através do aumento de juros. Eu sei que esses termos eles parecem um pouco confusos, mas eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo o cenário atual do Brasil e no final eu vou te explicar qual que é o kit de sobrevivência que você precisa ter para encarar essa realidade que com certeza vai afetar você, cidadão comum. Aqui nesse canal eu falo de economia, de negócios, de mercado americano, investimentos e um pouco de zoeira também, né, gente? Porque afinal, ninguém é de ferro. Eu costumo dizer que se não fosse a minha capacidade de me divertir criando conteúdo, zoando a comunadas, os esquerdistas progressistas, esses lixos aí, irritando esquerdista, afinal, um dia sem irritar um comum é um dia perdido. Se não fosse essa minha característica, eu acho que eu não conseguiria me sustentar na internet nesses quase 4 anos de canal. Então se você gosta desses temas e se você não fez o L e nem vai fazer em 2026, por gentileza, inscreva-se e deixe o seu like. Pela primeira vez na história, esse título indexado à inflação de longo prazo superou o rendimento de IPCA mais 7,8% ao ano visto quando em janeiro de 2016. O último período que NTNB é o nome técnico do Tesouro IPCA, o último período que pagou prêmios comparáveis foi em 2015 e 2016, durante a crise fiscal do governo Dilma, quando o Tesouro IPCA chegou a pagar IPCA mais 7,5%. Eu lembro muito bem dessa época, porque eu estava na faculdade de Engenharia Química e eu simplesmente não consegui emprego, mesmo estudando na USP, considerada uma das melhores universidades do país. Naquele ano, 2015, o dólar subiu quase 50% sobre o real brasileiro. E a pergunta que todo mundo faz é: será que esse cenário pode se repetir? Assim, economia não é uma ciência exata, não tem como dizer com precisão o que vai acontecer, mas a perspectiva para o Brasil é muito ruim. Porque assim, esses títulos, eles não são emitidos por pura e simples generosidade do Lula com os rentistas, tá? Mas sim, porque o Brasil precisa pagar hoje muito mais do que a maioria dos países para convencer investidores a financiar a sua dívida. O Brasil possui hoje a segunda maior taxa de juro real do mundo, perdendo apenas para a Turquia. Eu fico inconformada quando eu atendo alguma pessoa interessada em investir nos Estados Unidos e que me diz que prefere investir no Brasil do que nos Estados Unidos, porque a taxa de 15% no Brasil é muito alta e muito boa para os investimentos. Sabe qual que é a minha resposta padrão? Eu falo assim, então já que é pra gente ver taxa por taxa, por que a gente não investe na Turquia então? Lá na Turquia a taxa de nominal não é nem 15%, é 37%. Sério, gente, olha só, não tem absolutamente nenhum motivo plausível para você concentrar a maior parte do seu dinheiro no Brasil, mesmo que você ainda more no Brasil, porque diante dessa irrelevância global, uma vez que a economia brasileira representa menos de 5% do PIB global, além, a gente tem também todo um histórico constante de crises, o Brasil vive em crises, fora a troca de moedas, há essa irresponsabilidade fiscal. Então a melhor coisa que você faz pelo seu dinheiro e pelo seu legado é investir no maior mercado de capitais do mundo, que é aqui na América. Tem gente que fala assim, você só fala isso porque você trabalha com isso. É claro que eu vou usar as minhas redes como marketing, e eu sendo capitalista, é óbvio que eu quero atrair clientes e impulsionar os meus negócios, mas o fato de trabalhar com o mercado internacional não torna os motivos, o discurso mentiroso. Olha a situação do Brasil, gente. Eu trabalho com o mercado financeiro internacional e já atendi
de mais de 1.000 famílias que internacionalizaram o patrimônio e conquistaram aquela paz de espírito de entender que aquele dinheiro que você trabalhou tão duro para conquistar não pode ficar refém de um país como o Brasil, de um país que pune os lucros como o Brasil. Se você tem mais de 100 mil dólares para investir globalmente, agende uma reunião com o meu time. Basta você apontar o seu celular aqui nesse QR Code que está aparecendo. O link também está na descrição e no primeiro comentário fixado. Preencha com o máximo de detalhes possível o formulário, que assim eu consigo direcionar a melhor pessoa da minha equipe para te atender. Mas voltando aqui à questão dos títulos que pagam IPCA mais 8. O governo, ele precisa oferecer essa remuneração extremamente elevada para atrair investidores dispostos a financiar a sua dívida, e isso acontece porque hoje o mercado enxerga uma deterioração das contas públicas e exige um prêmio de risco cada vez maior para emprestar dinheiro ao Estado brasileiro. E essa deterioração das contas públicas ocorre por quê? Porque a dívida do governo cresce mais rápido do que a capacidade de geração de riqueza do país, que é medida pelo PIB. A relação dívida-PIB do Brasil era de 71,7% em 2022 e hoje está acima de 80%, com o risco de chegar a 100% do PIB em 2027, mesmo sem pandemia, numa situação de normalidade. Esse é o efeito PT. E olha só, até mesmo esse número divulgado de 80% da relação dívida-PIB já é um número mascarado e otimista, tá? Porque existem duas metodologias de cálculo: a metodologia da dívida bruta do governo geral e a metodologia do Fundo Monetário Internacional, do FMI, que para mim é muito mais confiável, faz muito mais sentido por utilizar critérios internacionais. E de acordo com essa segunda medida, por essa segunda metodologia de cálculo, a relação dívida-PIB hoje já está em 96,5%. E antes que venha aqui algum animal, porque sempre tem um animal esquerdista keynesiano, sempre. Antes que venha algum animal falando assim, endividamento não é tão ruim assim, porque a dívida PIB dos Estados Unidos também é acima de 100%. Entenda, o custo da dívida americana é muito menor, porque a taxa de juros básica americana é de mais ou menos 3,5% ao ano. Já no Brasil, a taxa de juros básica é de 14,5%. Além disso, Estados Unidos é o único país do mundo que consegue emitir moeda pela qual a demanda global. Fora que o nível de produtividade da economia americana é muito maior, mas sim, infinitamente maior do que o da economia brasileira, que está no mesmo patamar desde 1958. Isso significa, o fato de ter uma economia produtiva significa que a recuperação após uma crise nos Estados Unidos tende a ser muito mais rápida na América do que no Brasil, porque a produtividade é muito maior. Sério, eu já tive esse dissabor de ter que explicar o óbvio para as pessoas quando ficam aí, eu tenho medo de investir nos Estados Unidos por causa da dívida americana. E assim, gente, eu nem acho que essas pessoas fazem isso por burrice não, tá? Mas por falta de acesso à informação. Ainda mais porque no Brasil existe toda uma propaganda anti-americana. Eu, pessoalmente, eu escuto que Estados Unidos está colapsando, o fim do Império Americano. Tem 30 anos isso. Na minha época, falavam que eu tinha que aprender mandarim. Nem precisa aprender inglês, aprenda mandarim. Quantas pessoas ficam nesse discursinho? O Brasil continua fadado ao fracasso. Só para vocês terem ideia, uma única empresa, a SpaceX, tem o dobro do valor de mercado que todas as empresas brasileiras. Vocês têm noção do quão improdutiva e insignificante é a economia brasileira? Essa situação atual do Brasil tende a ficar cada vez pior com esse crescimento desenfreado e injustificado da dívida. O grande risco hoje é entrarmos em um espiral fiscal, ou seja, a dívida aumenta, os investidores exigem juros cada vez mais altos para financiar o governo então passa a gastar ainda mais com juros, o déficit aumenta, a dívida cresce muito e aí os juros sobem novamente e aí entra nessa espiral. Mas o problema é que se esse ciclo não for interrompido, o país acaba tendo que recorrer a medidas cada vez mais dolorosas, como por exemplo aumento de impostos, inflação mais alta, desvalorização da moeda, reestruturação da dívida, ou seja, calote parcial e até mesmo a tal da dominância fiscal, que acontece quando nem os juros altos conseguem controlar
A inflação. Essa perda de confiança na dívida pública tende a provocar uma forte desvalorização cambial. E é por isso que eu recomendo que você tenha pelo menos 30% do seu dinheiro fora do Brasil, mesmo se você ainda mora no Brasil. Não fique tentando acertar a cotação do dólar. Ah, vai a 4, vai a 5, vai a 6. Sabe por quê? Porque é impossível. São muitas variáveis que dependem, que afetam a cotação. O que precisa entrar na sua cabeça é que o dólar sempre vai subir em relação ao real. Sempre, embora não em linha reta, existem os períodos de baixa, existem as janelas de baixa, mas no horizonte maior de tempo, isso acontece, o dólar ele vai prevalecer em relação ao real, pelo simples fato da inflação do dólar ser historicamente menor do que a inflação do real brasileiro. O Ozzy aqui muito preocupado com a inflação do real brasileiro. Mas então, é por isso que a hora certa de comprar dólar, gente, não tem hora certa. A hora certa era durante a vida inteira. De verdade, eu comprei dólar a 4, eu comprei dólar a 4,30, eu comprei dólar a 5, eu comprei até a 6,30, sim, até a 6,30. Por quê? Porque internacionalizar patrimônio é muito diferente de operar câmbio. Se eu sei que a tendência do dólar é sempre subir, eu vou aproveitar todas as oportunidades e tornar isso um hábito mesmo na minha vida financeira. Isso, gente, ó, desde a época que eu nem ganhava tanto dinheiro aqui, já falei várias vezes, eu ganhava no Citibank cerca de 7 mil reais por mês, na época que eu era CLT, e eu conseguia guardar 1.500, às vezes 2 mil reais no mês. Eu já mandava tudo pra fora. Pra mim já era uma coisa natural. Talvez por sempre trabalhar em companhias americanas, eu sempre entendi e sempre internalizei que o meu patrimônio, ele deveria ser medido em dólar, porque o dólar é a moeda global e não o real brasileiro. Então, internacionalizar o seu dinheiro serve tanto para quem está começando, para quem está em processo de construção de patrimônio, como eu já estive uma vez, mas serve principalmente para quem já tem patrimônio relevante, porque aí nesse caso é questão de sobrevivência, né? E hoje não tem mais desculpas para isso, com tantas facilidades, com tanta informação. Eu já atendi alguns clientes que têm mais de 20 milhões de reais, tudo no Brasil, e é impressionante, sabe o que também? O amadorismo dos profissionais que atendiam esses clientes e nem sequer apresentavam uma boa solução de investimentos no exterior, uma solução decente de investimento internacional. Quando faziam, sabe o que eles faziam? Indicava a mesma empresa, só com a filial aqui em Miami, né? Eu não vou citar nomes para evitar mais um processinho. Indicava empresas mais brasileiras do que americanas com vínculo no Brasil. E mais uma vez eu reforço, se você tem mais de 100 mil dólares e busca uma gestão independente, sem vínculo com o Brasil, com quem vive o mercado americano, sem vínculo com corretoras brasileiras, agende uma reunião com o meu time. Aponte seu celular aqui neste QR Code que nós entraremos em contato com você. E o gringo já se mexeu nessa história toda, porque saiu 15 bilhões de reais em maio, entre maio e junho desse ano. 26% do que entrou no ano inteiro saiu em 2 meses. Essa foi a maior saída mensal desde 2022. A sua poupança, o seu CDB, seu salário, seu poder de compra vai diminuir cada vez mais. Está viralizando vários vídeos aqui na internet sobre as pessoas falando sobre a dificuldade de prosperar no Brasil. Parece que você trabalha, não consegue ter acesso básico. E isso se deve, sobretudo, a esse governo que não pensa em melhorar o ambiente de negócios, mas só pensa em gastar cada vez mais, e quem vai pagar essa conta no final do dia sou eu e você. E aí, você teve algum insight relevante assistindo esse vídeo? Comenta aqui se você aprendeu alguma coisa, o que você está achando da situação do Brasil, você que trabalha, o que você sente de alguns anos pra cá. Deixa aqui nos comentários. Se você ficou comigo até o final, também comente um "eu fiquei", que eu vou ficar super feliz de saber que você ficou comigo até aqui. Muito obrigada por assistirem, pessoal, e até o próximo vídeo. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.